pessoal, eu sou Vinícius Lobato, CBO da Brivia 10. Sejam muito bem-vindos ao nosso X-Talk especial Web Summit 2020. Segundo dia do maior evento de tecnologia do mundo, nesta edição totalmente online. Mais de 100 mil participantes, muitas trilhas, e nós da Brivia 10 estamos acompanhando tudo aí com 10 profissionais, mais um time de apoio e parceiros, e queremos compartilhar o que entendemos ser o mais relevante do evento. Para isso, estamos produzindo 7 edições especiais do nosso tradicional X-Talk, 2 por dia e uma pós-evento. Neste terceiro programa, estamos presentes com o Roberto Ribas, nosso CSO, a Maga Moraes e o Alex Coelho, Heads of Strategy, Fabiano Nadler, Head of Experience Design, e Juliano Fagundes, Head of Strategy. Desculpa, eu falei que a Maga e o Alex eram Heads of Strategy, são Heads of Creativity. Bom, pessoal, muito bem-vindos. Vamos passar a bola aqui para o Nadler, que está debutando, não esteve com os nossos programas de ontem. Nadler, o que você viu e chamou a atenção aí no segundo dia do Web Summit Live from Lisbon? Acho que o grande destaque aí que a gente viu hoje, aí, acho que meio que um consenso aqui entre todo mundo que viu a palestra, né, foi a palestra da Mercedes-Benz, que trouxe realmente algumas coisas bem bacanas, inovadoras, assim, com relação à mudança de modelo de negócio, né. Aí já entrando um pouquinho já no conteúdo, o principal ponto que eu achei bacana é que eles falam que o software passa a ser o ponto de partida para novos carros, para quando criarem novos carros. Então, dentro desse conceito, eles estão trabalhando num sistema operacional, que eles chamam de Mercedes-Benz Operational System, né, MBOS, que vai servir, e ele tem algumas funções importantes, que é a função de infotainment, né, a partir de informação, de entretenimento, como uma central multimídia normalmente tem, o Driving Assistance, então, coisas relacionadas com o carro, né, algumas informações sobre o carro, sobre dinâmica do carro, sobre o motorista também, e uma parte de comunicação, né, que é a parte toda de Bluetooth. Mas o interessante, assim, que foi, acho que talvez o ponto mais disruptiuma é a utilização, a mudança um pouco do modelo de negócio, de um modelo que é um modelo tradicional aí de uma indústria de anos aí, né, como o Ribas estava comentando ali, uma indústria dos anos 20 aí do século passado, de venda de carros, né, sair do modelo de venda de veículos, de carros, para o modelo de assinaturas, né. Então, eles entendem que esse novo modelo faz com que o carro tenha uma vida útil maior, então ele possa ser usufruído por mais tempo, que tem um impacto positivo na questão de sustentabilidade também, né, menos um veículo, uma coisa, mas eles também poderem vender serviços, e não só serviços relacionados com a questão de geolocalização, seguro, mas itens do carro, né? Então, poder fazer assinatura de uma feature específica do carro, e isso acho que é um ponto mais interessante, né? O Ribas pode complementar aí com o ponto de vista dele, mas acho que foi bacana, assim, Eu acho que é aí que está a grande mensagem, né? Eu acho que o CEO, o Ola, CEO da Mercedes-Benz, trouxe que ele não disse com essas palavras, mas dá para entender que a Mercedes deixa de ser uma empresa, né, construtora de carros para ser uma empresa de software, né, uma empresa de tecnologia. E esse é o principal direcionamento da indústria, né, que era uma indústria que estava em xeque em relação ao seu futuro, porque tudo que havia de inteligência dentro de um carro estava nas mãos do Google, da Apple, né, e o carro em si era uma carenagem burra, né, uma carenagem desconectada. Eu acho que a Mercedes agora trouxe uma visão diferente para essa indústria, mostrando que eles são um software que está embarcado dentro de um dispositivo que é um carro. E aí eles conseguem atualizar as funcionalidades do carro e você vai poder comprar, inclusive, funcionalidades as a service. Isso é revolucionário, isso é, de fato, o entendimento, né, de transformação digital que a indústria está passando, está se reinventando. E não só isso, né, eles trouxeram que, pelo fato do carro, né, obviamente, ser um carro elétrico, ele tem um espaço maior dentro do veículo, e eles fizeram um grande teaser sobre isso, desses novos modelos que eles vão lançar em seguida, mas de tratar o interior do veículo como outro ambiente, né, não um ambiente tradicional, mas como um ambiente
mais acolhedora, em que tu possa ter diferentes aplicações. Eles até mostraram alguns exemplos assim de pessoas dormindo no carro. Então, ficou realmente esse teaser aí, né, essa coisa do que virá pela frente desses novos lançamentos da Mercedes. Legal. E daí, Juliano? E Juliano, e aí assim, eles fizeram uma analogia muito boa para contar essa história, né? Que falaram de mágica, né? Porque lá no século passado, quando o carro foi inventado, ele era de certa forma mágico, né? Um veículo autônomo, né? Sem ser carregado por cavalos, ali para aquela geração era mágico. E agora eles estão trazendo esse conceito porque um carro que anda sozinho, que abre as portas sozinho, que vem até o seu dono sozinho, que estaciona sozinho, também é mágico, e que possa se atualizar ainda é mais encantador ainda do que qualquer outra coisa. Hein, Juliano? Juliano, tu tá debutando hoje também. Ontem não pôde participar dos nossos programas. Diz aí como é que as tuas impressões aí, conectando a esse assunto especificamente aí, Mercedes. Cara, eu até te citei num programa aí falando de BMW, hein? eu acho que a palestra da Mercedes, para mim, valeu o dia, assim, foi um momento uou, né? Acho que foi a grande apresentação. É o tipo de conteúdo que a gente gosta de ver nesses eventos, né? Coisa que ninguém sabe ainda. Então, foi muito legal. Acho que vocês comentaram e cobriram bastante coisa. Acho que a Mercedes, com esse movimento, ela dá um passo, ela coloca uma barreira muito grande, né, nesse mercado, né? Coloca uma parede, vamos dizer assim, que antes era uma porteira aberta para as empresas de tecnologia, né? A gente considerava que o carro era inteligente quando a gente conectava o celular nele, né? Conectava na central multimídia, e isso vem para mudar dentro de um ecossistema. Quando eles falam que eles vão colocar um sistema operacional deles para rodar dentro de um carro, a gente consegue imaginar uma série de coisas, né? Que isso vai estar conectado com os aplicativos no celular da gente, da Mercedes, que isso vai estar rodando nas telas do carro. Só para vocês terem uma ideia hoje, um carro autônomo, um carro já mais inteligente aí que está rodando, ele roda na faixa de 500 IPs dentro de um carro. Então, imagina agora com um sistema operacional próprio aí dentro, com uma conexão 5G, o que a gente vai conseguir fazer, né? Mas não foi só a Mercedes, eu quero conectar aí para falar que a gente viu uma palestra muito boa, um conteúdo muito legal hoje também da Lamborghini, que tem trazido aí, já trouxe no ano passado, um conteúdo bom, esse ano trouxe de novo, né, o Lamborghini Experience, que foi muito para responder o momento que a gente teve, né, de pandemia. Mas eu não vou me apegar ao detalhe de pandemia e desse cenário, porque a gente já meio que conhece ele. O que eu acho que dá para tirar da mensagem deles, assim? Eles trouxeram uma experiência de imersão, né? Como é que eles poderiam levar a experiência Lamborghini para mais gente, no momento em que as pessoas não poderiam visitar lojas, e eles também começam a entender que, cara, como é que eu posso fazer as pessoas sonharem com o fato de ter uma Lamborghini? Então, eles começaram a desenvolver aplicações de VR, né, de realidade virtual, experiências de customização do carro online, começaram a trabalhar agora parcerias com jogos também, para que possam usar esses modelos dentro de jogos, e eles conseguiram trazer isso um pouco mais próximo da audiência. Olha a leitura que eu acabo fazendo, tanto do caso da Mercedes quanto da Lamborghini, de novo, né, as marcas reforçando aquela posição que a gente já conhece de colocar as pessoas no centro e desenvolverem experiências para essas pessoas. Então, acho que, no final das contas, todas as marcas estão buscando isso. A gente ouviu muito isso de diferentes marcas hoje, independente de ser do setor automotivo ou não, está todo mundo procurando esse caminho. Eu acho que essas duas foram os dois conteúdos mais legais que eu vi hoje, assim, de experiência de marca. Legal. Alex, vamos fazer um ping aí contigo. Fecha só um microfone, né, Juliano, por favor. A respeito disso aí, eu vou deixar a Maga por último hoje. Aí a Maga iniciou ontem, eu vou deixar ela de castigo hoje. Vai lá, Alex. Eu acho que, assim, pegando o gancho um pouco do que o Juliano está falando, eu também, assim, tenho observado bastante essa história de correr atrás da audiência, né? Termo em inglês que é tanto falado, assim, look to the audience, né? Que todo mundo basicamente está falando sobre isso hoje. Eu acho que, assim, essa coisa do human-centric mesmo está muito em voga, assim, tipo, todo mundo comentando bastante. E uma necessidade muito grande de acertar a comunicação com essa galera mais nova que está vindo, né?
porque, enfim, tem um lugar a ser assumido, assim, né? E como é que você prepara todo mundo para assumir esse lugar e consumir também, o que eles querem consumir. Aí hoje, no fim do dia, eu vi uma última conversa com os camaradas do TikTok, assim, meio anarquista, sabe? Assim, o negócio, tipo, cara, é isso que as pessoas querem, não tem mistério. E aí ele começa a coordenar o próprio sistema dele, então, assim, tem nicho para tudo hoje em dia, né? Acho que basicamente é isso, assim, você tem que saber olhar e saber com quem você está conversando. E isso veio muito de ontem e hoje foi basicamente isso, o dia inteiro, assim, né? Tipo, olha para quem você está conversando, olha para quem você está conversando, né? Isso é perene, né? Contribuindo a isso é perene. A gente vê evento pós evento a questão da relevância de audiência, que é o que você fala, assim, a preocupação das marcas e mudam as plataformas, mudam as dinâmicas, inclusive os canais, as marcas olhando muito isso e tentando falar de mudança e como é que cria relevância. Você falou hoje bastante ali do Facebook mudando, né? E que alternativas teria a partir disso? Seria pago? Como é que atrai essa relevância? Como essa jornada? E experiência, né? Então, assim, a experiência, a gente falou de veículos agora há pouco, marcas consagradas. E o desafio dessas marcas sempre, por mais que elas tenham novos serviços, novas features, é embarcar o sujeito, né? Embarcar o agente ali dentro do cockpit, outras coisas. Isso é maluco. Acho que tem uma questão importante. Perene, né? Acho que tem uma questão aí que é relevante nesse aspecto, é que nós estamos falando de um evento de tecnologia, né? Onde se valoriza muito a evolução tecnológica, né? A capacidade que a gente tem de fazer com que as máquinas pensem, com que captar dados, analisar dados e botar isso a favor dos negócios. Mas isso tudo, querendo ou não, tem que estar a serviço das pessoas. E até vi hoje uma palestra muito legal do cara da Zipline, que é uma empresa de veículos autônomos, drones, e ele falando sobre todo o direcionamento que ele está dando para o negócio dele, para que ele resolva problemas reais da sociedade através dos veículos que ele constrói. E ele mostrou o trabalho que ele fez em Ruanda, onde ele conseguiu resolver um problema de distribuição de sangue, né, para os principais hospitais do país, que era impossível pelo via terrestre, pela questão da infraestrutura do país, através de veículos autônomos, e como é que ele, né, investiu toda a inteligência de negócio dele e a evolução tecnológica dele para isso. Depois que ele conseguiu mostrar essa aplicabilidade, valorizar isso, ele está direcionando para o setor privado, está direcionando isso para a logística de consumo, para a logística dos grandes varejistas de verdade, e até por isso que a palestra dele era Drones Delivery from San Francisco to Ruanda. Então, obviamente, ele tem um objetivo de negócio claro ali, ele vai buscar lucro, mas primeiro ele estava aplicando a tecnologia dele e resolver questões reais da sociedade. As pessoas, é para isso que serve a tecnologia no final do dia. Deixa eu pegar um gancho contigo aí. Deixa eu pegar um gancho no Riba só para comentar um ponto solto que eu peguei hoje, uma palestra da Huawei, falando sobre a aplicação dos dispositivos deles. Eles têm um programa chamado Tech for All, e um dos pontos que eles apresentaram hoje foi, eles estavam instalando dispositivos no topo das árvores da floresta Palawan, nas Filipinas, que é um local, é um paraíso, né, enfim, um local, e eles estão desmatando ilegalmente. Eles estão colocando uns dispositivos do tamanho de um celular no topo das árvores, que ele fica escutando o som da floresta, tá? E tu não consegue ver ele lá de baixo, enfim. E isso conectado com o sistema de inteligência artificial deles, detecta sons de motosserras, de tiros de caçadores e de outros sons estranhos e alerta a guarda florestal. Então, tem muito disso, assim, sabe? Além desse mercado que a gente vê, que é o mercado de consumo normal, as marcas se engajando em iniciativas que realmente transformam os ambientes e as comunidades onde elas estão inseridas. O que é super bacana da gente ver esses casos é porque nós temos, né, clientes que fazem isso. Nós temos exemplos na casa hoje de clientes que desenvolvem suas comunidades locais e estão super engajados. Então é muito bacana ver cases de outros locais também. A Huawei tem várias outras iniciativas, mas assim, eu passei por 6 delas hoje, mas eu acho que essa que brilhou os olhos, assim, e uma outra iniciativa de educação
em locais remotos, mas acho que essa tem mais fit aí com esse aspecto que eu estava comentando. Bacana, bacana. Vamos liberar um tempinho aí, Maga. Como foi o teu segundo dia aí? Ontem a gente falou bastante sobre a tua experiência. Primeira experiência aí, primeiro dia de experiência no Web Summit. Conta pra gente aí. Vamos deixar o melhor pro final. Então, hoje, assim, eu aprendi horrores. Eu já tô cansada desses fundos de tela de vocês, né? 10 meses que a gente se vê, assim, só com... E eu tive uma experiência riquíssima. Ampliei meus horizontes com fundos de tela incríveis, né? Teve um palestrante, que eu não lembro o nome, ele fez a palestra do quarto dele, então eu nem prestava atenção no que o cara estava falando, porque é uma riqueza humana, né, de detalhes. Agora, falando sério. Isso é curioso. É curioso, Eu gostei muito de uma palestra sobre Digital Brand Experience, que trouxe também o assunto inevitável, né, da pandemia, né, com a CEO do escritório de design, Wolf Hollins. Ela falou especialmente de uma tendência que é construir marcas mais confiáveis, que tem tudo a ver com o que vocês estão falando aí, quando a gente está discutindo, né, da gente ser mais responsivo, ser mais relevante na vida das pessoas. E ela falou também bastante em design em prol da diversidade, que foi uma coisa que o Jim Lee da DC Comics também trouxe, né? É que não é mais uma coisa bonita para falar em palestra, tem que ser é uma verdade, as pessoas exigem isso, né? Tem uma demanda. E ela falou muito isso sobre o design não fazer das marcas garantirem que não estão fazendo um design só para um tipo específico de pessoa. E pensar ter um pensamento um pouco mais global, um pouco mais aberto. E ela falou que no fim do dia é tudo sobre criar chat moments, né? Gerar conversas. Então, como teve nesse ano, com essa pandemia, uma aceleração da experiência digital, que a gente já sabe disso, mas e o quanto, que é muito louco a gente imaginar que hoje a gente está muito mais confortável em fazer uma consulta médica online do que há 6 meses atrás, que era algo impensável, né? E de como também os pais precisaram, com essa questão das crianças tendo aula em casa, tudo, de buscar informação até para ajudar a educar, ensinar, né? Virou mais um job assim, para os pais, e o quanto o design, tudo tem que estar em função disso, porque é uma necessidade das pessoas. E ela falou uma coisa que também eu conectei com ontem, né? Que é a colaboração em escala. Parece que é o bem social elevado no exponencial, assim, para ajudar mais pessoas, né? E ela falou também numa cooperação para gerar mais inovação, unindo, né, a cross-business, assim, unindo empresas, né, de ter mais umas cocriações para incentivar isso. E ela terminou, na verdade, com uma pergunta, assim, no ar, né? Ok, estamos todos remotos e vamos continuar trabalhando remotamente por um bom tempo. Como isso vai afetar a nossa capacidade de inovar? Então, o que vai ser daqui a 6 meses, né? Porque, ok, também, né, o cara do Zoom hoje também falou que funciona, está comprovado que está todo mundo se sente na mesma sala, mesmo estando completamente longe, tem muito a ver com a nossa pegada de ser cultura nômade, de tudo, mas ela trouxe esse ponto, até que o quanto, só lá na frente a gente vai ver o quanto vai fazer falta estar um do lado do outro ali, discutindo e buscando inovação, quanto a gente vai conseguir quebrar essa barreira e ser, de fato, inovador no nosso dia a dia com essas limitações que a gente tem hoje. A gente já se acostumou, né? Que nem os fundos de tela, assim, né? Daqui a pouco tu vê uns fundos de tela diferentes, já tem outras ideias, né? Isso é o que a gente falou, quando iniciou ontem, porque esse papo, na realidade, conecta, né? E fecha muito o que a gente vem falando cotidianamente já há muito tempo, né? Muitos anos, né? E esse ano se acentuou em razão da pandemia, que é esse trabalho remoto, a questão. E a gente vai entender essas questões são híbridas, que nem a gente falava ontem ao falar do evento online. Tem coisa que é melhor estar presente, tem coisa que está sendo melhor acompanhar online, né? Então, assim, físico ou não online. Então, é muito a equação da combinação, o que se faz melhor de que maneira, né? Inclusive tratando das realidades dos trabalhos, né? Dos jobs, de script e como das pessoas também, nos seus atributos e comportamentais, inclusive, né? Deixa eu pegar esse gancho. Fechada. 1 minuto aí, pessoal, para nós fecharmos. Deixa eu pegar esse gancho só para falar aí de uma palestra que eu vi hoje da Fiverr, que é uma plataforma de freelancers, que é de Tel Aviv, e ela recentemente entrou no Brasil, acho que faz umas 3 semanas atrás, ali foi o que eu estava vendo. E é legal que foi uma palestra de 5 minutos, mas foi bem bacana, assim, porque ele falou, primeiro que assim, né, quando eles começaram, que foi em 2010,
o freelancer normalmente era encarado como um trabalho normalmente de uma renda extra, né? Tipo, é um trabalho que tu fazia entre os teus trabalhos para ganhar uma renda extra. E ao longo desse período, dessa década, ele se transformou num jeito de trabalhar. As pessoas começaram a optar por esse formato de trabalho, por uma questão de autonomia, de liberdade de horários e tal. Mas existia ainda muito preconceito daquele sentido de que, se a pessoa não estiver no escritório, ali na minha frente, eu estou vendo a pessoa, se ela vai produzir tanto quanto se ela trabalhar de casa. E esse ano mudou tudo, né? Todo mundo foi para casa e se viu que as pessoas conseguem produzir de casa, né? Tem essa produtividade. Então, isso é uma mudança bem grande. Assim, isso rodaram depois uma pesquisa com clientes deles, né, clientes corporativos. 54% dos empresários ali que foram entrevistados disseram que vão investir mais o seu orçamento em, no caso, freelancers, né, mas esse tipo de modelo de trabalho, que eles chamam ali de liquid workforce, né, então a força de trabalho líquida, né, então ela está distribuída, tem diferentes talentos, tu consegue aumentar, diminuir a equipe conforme a demanda também. E aí legal que eles chamam essas pessoas de digital nomads, né, que é a forma como a gente fala, né. Isso obviamente traz uma série de desafios também, né, se for pensar para uma empresa que eu tenho um funcionário meu que trabalha num outro país, ele é de uma outra nacionalidade, como é que funciona a questão trabalhista com ele, legislação, como a gente vê tudo isso no nosso dia a dia, né? O câmbio. E até os colegas com fuso horário diferente, né? Que a gente tem que cuidar. Isso aí. Então traz uma série de desafios até para governos mesmo, né? De como isso, né? Porque a pessoa que mora lá onde não vai contribuir para a INSS, para a FGTS, né? Então, tem um ponto importante nesse. Esse papo rende, Fabiano. Esse papo rende muito e até podemos conectar com o próprio programa que a gente vai fazer, o 4º programa do dia de hoje, com outro fórum. Acho que a gente também pode desdobrar isso em artigos, em outras entregas a partir daqui. Eu queria agradecer muito aí a presença de todos. Então, Alex, Maga, Juliano, Ribas, Nadler. O Ribas continua comigo no 4º programa, hoje repercutindo o 2º dia. Obrigado, pessoal. Amanhã a gente volta junto de novo, falar do 3º e último dia do Web Summit 2020. Valeu. Tá bom, até mais. Tchau. Valeu, gente.